Bom dia a todos e todas, né? Sou, como eu falei, João Paulo Luiz Pereira, sou orientando a professora Luciana. Eu vou apresentar agora o trabalho aqui de conclusão de curso, né? Que foi desenvolvido no grupo de pesquisa da arqueologia da diáspora africana em relações étnicos raciais, na linha de pesquisa Arqueologia do Corpo e Performance. O tema do trabalho foi o processo de criolização do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. Isso é, eu procurei aqui entender como que a população negra se apropriou do futebol a partir de seus próprios referenciais culturais, né? Então, e aí a partir disso eu procurei fazer uma análise praxeológica do drible. A pesquisa partiu do problema que, seguinte, na historiografia, o drible na historiografia ele já tem sido abordado, né? Só que pela historiografia se pensava mecanismos os mecanismos que geraram o drible. E no caso aqui na pesquisa, eu quis, em vez de pensar os mecanismos, pensar as influências, né, que os jogadores afro-brasileiros tiveram para elaborarem essa maneira do drible brasileiro, né, que é bem característica que caracterizou assim, a maneira de jogar do Brasil, né? E aí eu estou focando aqui foquei no período de 1920 a 40, porque foi nesse período em que os jogadores negros começaram a fazer parte desse futebol dito oficial, né, que é esse que a gente vê na televisão e tal, porque antes ele era bem restrito a... Desse modo, o objetivo geral do trabalho foi analisar o drible como uma técnica negra utilizada no futebol brasileiro. Para tanto, a primeira seção do artigo foi para identificar o início da prática no futebol brasileiro, né? E o impacto do racismo, né, nesse início da prática, apresentar uma arqueologia da corporeidade negra, né, e registrar o drible como um integrante da corporeidade negra no futebol brasileiro. Então, na primeira sessão, aí, nesse sentido, eu parti da metodologia da arqueologia histórica, né, que vai cruzar os documentos escritos com a materialidade, aí no caso a materialidade que eu estou observando para produzir essas informações foi o corpo, né, o gesto, e os documentos registros escritos foram as produções referentes da historiografia do futebol. Aí nessa primeira sessão do trabalho, que está destinada ao início da prática do futebol e o racismo científico, né? O futebol ele chega no Brasil no começo do século XX, né, nesse processo de modernização do país. No princípio assim, da República, né, o Brasil tinha essa ideia de modernização do país, que o país ainda se via assim, fora do sistema mundial, né, ainda com o processo de escravização. Nesse sentido, foi na República, né, se tentou essa modernização. E aí o futebol entra como esse elemento da modernidade, porque os intelectuais estavam fazendo esse processo aqui no Brasil, propondo esse processo aqui no Brasil, estavam olhando sempre para a Europa como um modelo, que era o modelo civilizacional daquele momento. Então, era a Inglaterra, a França, né, o próprio Estados Unidos como uma colônia que diziam que tinha dado certo. E aí, no caso da Inglaterra, né, o futebol nesse período ele já era o elemento da cultura inglesa, né? O futebol ele está dentro do folclore inglês, mas esse futebol que a gente conhece hoje ele foi regulamentado, assim organizado, né? Já na metade do século XIX. E aí quando no processo de modernização do país ele vem chegar com esse modelo de ideia, assim, né? de prática, né? E aí ele vem nessa ideia ele está embasado nessa ideia da eugenia, que a eugenia ela era melhoramento da raça, e aí o futebol vem nessa questão um elo da eugenia como um melhoramento físico do corpo, né? Vai lembrar que no período eles têm uma mudança de mentalidade, né? Porque no período do Império
toda a prática física era relacionada aos escravizados, então tinha essa, era mal visto essas atividades físicas, né, que eram relacionadas aos escravizados. Quando vem a República, vem essa mudança de concepção, e aí a educação física ela parte dessa ideia de que a parte física não pode ser desprezada, ela também vai ser tratada e vai ser não só pelos escravizados, mas pelas pessoas da aristocracia, né? Então, o esporte ele começa a ser, ele é regulamentado nos colégios, né? E aí o futebol ele começa a entrar na cultura brasileira a partir dos colégios. Nesse primeiro momento ali do começo da República até 1920, os protagonistas do esporte vai ser os jovens da aristocracia, né, que tinham contato com a cultura inglesa, mas também dos trabalhadores ingleses que vieram para o Brasil trabalhar nas empresas de têxtil, como também nas linhas de ferro, né? E aí, nesse primeiro momento, o futebol vai estar dentro desse meio, né? Dentro dessa galera, porque ele era visto como uma distinção social. Mas também, na prática, né, os jogos, a população também tinha acesso, né, até a parte geral dos estádios, né, era destinada a essa parte da cultura popular, né, das pessoas que não eram da aristocracia. Eles começam a ver a observar o futebol e vão começar a praticar nos seus meios. E aí vai ter uma distinção que é assim, né? A prática do futebol, no começo ela fica restrita à aristocracia, mas num segundo momento ela vai começar a se popularizar e aí as camadas populares vão começar a praticar o futebol nas várzeas, né, nos espaços da cidade assim que não estavam tomados pela urbanização, né, diferente da aristocracia que tem seus espaços destinados, né, como São Paulo tem o caso agora não vou lembrar o nome, mas é o filho nome da família Matarazzo, que a avó tinha dado ele um espaço para prática do ciclismo. Ele, cansando do ciclismo, ele começou a praticar o futebol e ele transforma esse espaço em campo de futebol para ele começar a praticar esse novo esporte que está chegando no Brasil com essa distinção. E aí tem essa diferença de local de prática também, né? E aí se distingue assim, a aristocracia ela vai ter todo o aparato, vai ter os equipamentos, né, como também acesso às regras, com as técnicas, né, que é o que está vindo da tecnologia europeia, e as camadas populares que vão começar a praticar o futebol, eles vão ter outros referenciais, né, porque é a galera que está tendo contato com as danças populares, né, com o próprio trabalho, né, tem outra relação com o corpo nesse sentido. E aí, já tomando essa parte da questão do racismo no meio do futebol, né? De 1920, na historiografia ela vai contar assim, de 1920, do começo da República até 1920, essa prática fica restrita à aristocracia e aos brancos. No começo de 1920, os negros começam a adentrar esse esporte, né? E dentro da ideia do amadorismo marrom, né? Que eles começam a trabalhar, os negros, trabalhando nas empresas inglesas, né, esses times formados dentro das empresas inglesas, para compor o seu elenco, que não tinha o número de pessoas necessário, começou a colocar alguns jogadores negros. E aí eles começam a adentrar esse esporte que estava até então restrito às camadas da aristocracia, né? E também nesse mesmo tempo, vão se criar também as ligas de várzea, né? Como no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a liga foi vista assim, né? Falada como um modo de tirar um sarro, como a Liga das Canelas Pretas, que era essa liga criada pelos jogadores negros nesse meio que não é do futebol oficial,
que é esse que a gente vê hoje. E aí, aí fica nesse sentido. 1920, do começo da República até 1920, né? Aí, em 1920, os negros começam a adentrar esse espaço, né? Que estava restrito. E em 1930 e 40 vai ser a naturalização dos negros, né? Eles já estão sendo requisitados pelo capital corporal que eles têm, né? Do conhecimento do futebol que eles têm, né? Que está vindo de uma outra que é diferente dessa pedagogia inglesa, né? A forma de lidar com o corpo desses jogadores é diferente. Na segunda sessão do trabalho, né? Eu já vou focar aqui, na arqueologia da corporeidade negra. Que aí, nesse sentido, é o quê? A corporeidade é como esse conceito que visa superar essa ideia de mente e corpo, né? Essa ideia que já vem da filosofia de Descartes, né? Que vai hierarquizar, né? Vai colocar a mente como ele fala, né? A mente, ela tem a mesma substância de Deus. Então, ela pode produzir um conhecimento como Deus. Então, ele hierarquiza e fala que o conhecimento todo está na mente. E o corpo ele é meio um conhecimento, uma forma de conhecimento de segunda ordem. No caso, a propriedade vem superar essa ideia e falar que não, a mente e o corpo elas têm uma relação, né? O nosso corpo é o nosso instrumento de ação no mundo e a gente aprende, a gente tem um conhecimento encarnado, né? E aí, nesse sentido, o gesto, ele vai me servir assim como essa evidência arqueológica para pensar a cultura, né? E aí, nesse sentido, pela teoria da prática de Bourdieu, né? Que ele vai falar assim que o hábitos, ele que é a teoria da prática de Bourdieu, ele vai abordar vai abordar a relação entre o conhecimento do mundo social produzido pela subjetividade e pela objetividade, né? Ele vai falar assim que o mundo social ele pode ser aprendido, né? Pela subjetividade e pela objetividade. A teoria da prática que o Bourdieu concebe, ele vai pensar na relação entre esses dois meios de produção de conhecimento. Então, nisso ele diz o seguinte, que o hábitos seria a interiorização da estrutura, né? Então, nesse sentido. E a prática é a relação entre esse hábito que está internalizado com o contexto. Então, partindo desse princípio, né, a historiografia, né, do futebol fala que o Mário Filho e outras pessoas que se dedicaram a estudar o drible vai falar que o drible ele foi ocasionado no futebol por causa de uma interpretação da regra, a regra 9, que é a regra do charge, que era o ombro com ombro, né? E a historiografia fala isso. Só que quando a gente para ver esse conhecimento que está vindo pela cultura afro-brasileira, ele tem um conhecimento da capoeira, por exemplo, que a esquiva na capoeira ela está muito presente. Né? Eles vão falar que o drible dos negros foram uma incorporação dos passos do samba e da capoeira. Então, ele está falando assim que, de forma geral, você está falando que um conhecimento da cultura banto foi performado dentro do futebol. E aí, nessa ideia de corporeidade, da arqueologia da corporeidade afro-brasileira, eu voltei minha atenção à cultura banto, né? E aí tem essa relação que os africanos do sul de Angola que vieram para o Brasil serem escravizados, eles chegaram aqui com um conhecimento do engodo, né? Que no meio da capoeira eles dizem que é a prima da capoeira, né? Que é engodo também chamada a dança da zebra. O engolo em Angola
Deshobi, né, que é um nigeriano que ele estuda essa relação tanto do engolo quanto da capoeira aqui e outras artes de combate africana, ele diz que o engolo ele tem duas concepções para a criação do engolo. Uma é da filosofia Banto, que é do cosmograma de Kennedy a Congo, né? Que ele vai pensar como todas as pessoas ele vai fazer uma analogia com os posicionamentos do Sol, né? E essa é uma ideia para o surgimento do engolo. O outro, ele volta para a história social e ele fala assim, ó, nessa região ali perto do sul do Rio Cunene, ali o que começou a ser uma riqueza ali para o povo foi eles vieram ser pastores, né? Então eles trabalhavam com gado e naquele momento dessa criação, dessa exploração dessa riqueza, para se movimentar o gado e combater os problemas os ataques dos imbangalas, começaram a se criar técnicas de combate para proteger esse gado. E aí essas práticas de combate para proteger esse gado está partindo também tanto dessa ideia do cosmograma Congo, né? Como também dessa relação. E aí o Deshobe ele fala o seguinte, né? O que o engolo esqueci o nome, a língua, acho que é no Kikongo, ele significa virar-se. Engolo seria uma observação da zebra, que era um animal que tinha, assim, que eles conviviam, né, na região. E aí a prática de esquiva do engolo seria essa observação do modo da zebra fugir dos ataques dos seus predadores, né? A zebra ele faz essa relação e isso é até engraçado porque a Uzinga, né, Rainha Uzinga, que também ela foi ali rainha do reino de Matamba, ela tinha o Cavazzi, ele faz um relato que ele, né, participou desse reino do reino dela, que eles tinham eles performavam o sanga, que o sanga seria isso na parte do combate, seria essas práticas de esquiva na hora do combate corpo a corpo, eles se esquivavam de uma maneira acrobática. O Cavazzi faz essa relação, faz esse relato. E aí na parte dessa cultura vindo do Cunene, já tem esse conhecimento da esquiva, né? Essas pessoas que vieram ser escravizadas foram sequestradas e vieram ser escravizadas aqui no Brasil, eles trazem consigo essa prática. E aí, no começo, quando eles começam a ser escravizados, isso vai se tornando a capoeira aqui no Brasil. Uma capoeira que o nome capoeira vem dessa relação também com a cultura indígena do Brasil, né? A capoeira, do próprio termo, né? Mas os primeiros capoeiristas são esses escravizados dessa região do sul de Angola, ali perto do Rio Cunene. E aí a capoeira aqui no Brasil vai tornando... Ela tem golpes tanto do engolo, mas também tem uma criação aqui também, né? Então a capoeira seria a performance desse hábito que foi internalizado no engolo aqui no Brasil, no contexto brasileiro. A prática da capoeira seria o hábito, né, do engolo performado no contexto brasileiro. Né? O segundo ponto da seção do artigo, né, que aí eu vou passar como o drible, como um integrante da corporeidade negra, e aí isso estou passando, isso eu estou também referindo tanto o Gilberto Freire como o Gilberto Freire, ele vai falar lá quando o Brasil participa da Copa do Mundo em 58, ele faz um artigo Futebol Mulato, que ele vai falar do futebol dionísico, do Domingos da Guia, do Diamante Negro também, né? E aí ele
ele é um dos primeiros aí da historiografia a falar desses movimentos dentro do futebol, a conceituar esses movimentos dentro do futebol. E aí, nesse sentido, ele também fala que a capoeira, que esses movimentos da capoeira tá sendo performado dentro do futebol. E aí, nesse ponto, eu fui pegar esses trabalhos, tanto do Tavares quanto da Rosa, porque Tavares ele vai falar que ele vai fazer essa separação entre esse diagrama do corpo ocidental, né, que ele considera os membros inferiores, superiores e inferiores e a cabeça, ele vai considerar assim, e num diagrama das culturas do sul de Angola, ele vai falar que tem, além de cabeça, membros superiores e inferiores, e ele coloca o quadril também, que ele vai ter essa relação. A Rosa, no caso, ela já faz um diagrama ali para pensar na estética do drible. Que aí ela vai mostrar como que esse drible pode, como que esse molejo de induzir, né, foi concebido, analisando o corpo, que ela fala, né? O corpo ele tem duas cinturas, que é a parte do ombro e a cintura, né? O quadril. E aí ela vai ter interligado, né? Através da coluna vertebral, e esse manejo desse corpo, esse conhecimento de mover o corpo, de balancear o corpo, de balancear o peso ali com os pés e tal, vai produzir uns movimentos ali de esquiva dentro da capoeira. Porque na capoeira é um diálogo, né? Na capoeira, principalmente capoeira angola, é um diálogo e, assim, a esquiva ela é meio improvisada. O golpe, ele vem e a gente não é uma esquiva já muito padronizada, né? O golpe vem e você vai se esquivar da maneira que dá. Então, você tem esse conhecimento do corpo para se mover de uma forma diferente. Tem nesse ponto aqui, é engraçado que tem Calaf Palalanga, né, que ele é um angolano que ele foi ver em Portugal, que ele fala que ele cita que quando surge, né, o ritmo do kuduro, o kuduro está se criando um ritmo, um novo ritmo ali influenciado pelas músicas ali de Angola, não tem um nome, e esse ritmo está sendo criado no mesmo período que está rolando o filme do Jean-Claude Van Damme, né, o Kickboxing. E esses criadores do kuduro, eles olham para uma parte do filme. O Van Damme ele vai dançar com umas mulheres e eles reparam que ele não mexe o quadril. E eles, tirando sarro disso, né, que eles assim, eles não têm esse conhecimento de se mover, essa técnica do corpo, eles criam esse movimento duro com uma tiração de sarro disso. Eu só estou falando disso porque isso denota um conhecimento, uma técnica do corpo vindo de Angola que ainda está sendo... ainda acontece hoje. E aí, nesse caso, eu analisei esse drible do Pelé na Copa de 70, que ele dá o drible no goleiro do Uruguai, que ele finge que vai seguir para a esquerda, né? A bola é uma bola enfiada pelo Tostão, ele finge que vai seguir para a esquerda, só que ele segue na mesma direção para a direita, né? Essa movimentação do quadril, e o goleiro fica vendido no lance e ele pega a bola do outro lado. Não foi o gol, mas esse lance marca essa partida. E aí, nesse sentido das considerações finais do trabalho, pensa no corpo vivido, né? Porque na arqueologia, o corpo como evidência, assim, como evidência de informações assim, na cultura, no primeiro momento ele não foi considerado, né? E esse conhecimento era produzido pela antropologia biológica. Num segundo momento ele é considerado ali não o corpo, mas a parafernália que estava junto com o corpo nos enterramentos. E num outro momento ali no processualismo ele vai estar esse conceito ele é considerado como evidência, mas é considerado como uma evidência biológica.
aqui eu quis tratar o corpo como uma evidência também, assim, uma evidência da cultura, né? E nesse caso eu estava trabalhando, quis trabalhar o gesto como esse corpo em movimento que também nos fornece informações sobre a cultura, sobre essas matrizes culturais que formaram a nossa sociedade, né? Então, nesse ponto, as práticas corporais, eles dentro da arqueologia, ela também pode servir como uma fonte de informação também para a gente entender essas matrizes culturais que nos formam, né? E, mas é isso. As referências que as principais ponturas aqui só para colocar.